Fala galera, beleza? Bem, nessa aula a gente vai falar sobre ferramenta de migração de e-mail, né? Por que a gente utiliza o BitTitan se tem ferramentas gratuitas que a própria Google Workspace fornece, o Microsoft 365 fornece. E eu vou dar algumas dicas aqui, até coisas que eu utilizei no dia a dia, tá? Então, vamos primeiro aqui trazer o que a própria BitTitan fala e eu vou dar um pouquinho da minha experiência e compartilhar com vocês, né? Então, quando a gente fala em migração de e-mail, logo pensamos numa ferramenta do próprio fornecedor, né? Que nem eu comentei com vocês, que vocês têm isso dentro da plataforma, né? Os principais players aí, Google Workspace, Microsoft, eles fornecem isso, ou você vai adquirir um terceiro, né? Como o BitTitan ou outras ferramentas que existem aí no mercado, tá? Nesse momento surgem alguns questionamentos sobre esse tema. Por que pagar uma ferramenta para migrar e-mail e arquivo se o próprio fornecedor oferece uma gratuita, né? Muitas das pessoas, até principalmente a empresa, ela vai ver isso como um custo. Se tem, vamos utilizar a ferramenta gratuita, né? Tanto que eu até coloquei aí, né? Vamos examinar as funcionalidades básicas dentro que tem dentro do Microsoft e no Google, assim como outras ferramentas que você já conhece e queira comparar aí com o Migration Ease na hora de escolher a ferramenta, né? Então, tanto a Microsoft quanto o Google, por que eles desenvolveram uma ferramenta gratuita, né? E programa para facilitar? Justamente para uma alternativa um pouco melhor do que fazer uma migração totalmente manual. Essas ferramentas gratuitas elas fazem sentido, pois ajuda na migração da conta, assim eles podem iniciar a cobrança mais cedo. Então, por exemplo, acabei de contratar a Microsoft 365, eu preciso, fico ali enrolando porque precisa contratar, então o que eles fazem? Vou dar uma ferramenta aqui gratuita para vocês, vocês fazem a migração, assim eu começo já a bilhetar você, já começo a cobrar de você a respeito, né? Então eu sempre brinco que não tem um almoço de graça, então é justamente por conta disso que eles fornecem, vamos dizer assim, entre aspas, né? Essa ferramenta gratuita. Então, aproveitar esse serviço pode ser a solução certa quando o projeto é simples ou está migrando uma única carga de trabalho. Porém, ainda é importante entender o que ganha quando escolhe grátis ao invés de uma ferramenta específica como o Migration Ease, né? Então, eu sempre falo para ter um pouquinho de cautela ali na hora de contratar, porque a palavra grátis ainda é considerada uma das palavras mais atrativas do mundo, né? Quem não quer qualquer coisa de graça? Porém, as coisas de graça é sempre a melhor opção, é sempre a melhor alternativa. Então você tem que tomar cuidado, porque se você que está encabeçando o projeto e não quer ter dor de cabeça, você precisa tomar cuidado referente a isso, tá? Por quê? Geralmente a empresa vai pensar sempre no budget. Como é um projeto que já vai ter custo, então o que ela quer fazer? Sempre fazer ali redução, né? Então a ferramenta de imigração gratuita pode parecer mais óbvio nesse, vamos dizer assim, nesse olhar clínico, tá? Mas, claro, eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês qual que é o motivo de vocês contratarem aí o Migration Ease ao invés de utilizar essa ferramenta gratuita. Então, para alguns projetos ou parceiras, as ferramentas gratuitas podem cobrir as bases necessárias. No entanto, existem limitações claras com essas ferramentas, especificamente em relação ao desempenho, gerenciamento de projetos e suporte que as impedem de atender a maioria dos requisitos. Um grande exemplo, se for migrar Microsoft 365 para Microsoft 365, migração entre Tenant ou unificar, a ferramenta que a Microsoft concede precisa de licenciamento do Enterprise Agreement. Quando um projeto é importante e sua reputação depende disso, o gratuito pode não ser a melhor escolha, né? Então, antes até de falar aqui os benefícios, eu vou dar um exemplo, né? O que eu vou falar para vocês? Se vocês estiverem migrando uma única conta, tá?
ou uma migração que não exige tanto, porque eu sempre falo assim que migração de e-mail, ela causa impacto. E uma ferramenta como o MigrationWiz, ela vai diminuir esses impactos na entrega para os usuários. Então, é uma empresa pequena, precisa migrar os dados, mas tem um pouco budget. Aí beleza, vamos de ferramenta gratuita, utiliza o Google Workspace ou o Microsoft 365 que tem esse tipo de licença. Porém, se é uma migração minuciosa, que tem pessoas importantes, que não pode perder dados, MigrationWiz é a melhor ferramenta para você fazer isso. Por quê? Eu vou dar uma experiência própria que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma migração utilizando o próprio Microsoft 365 e o que aconteceu? Não migrou todos os dados, ficou faltando umas 3 pastas importantes e era de um diretor. Acabei vendo isso, né? Acabei exportando o PST, movendo aquelas 3 pastas que estavam faltando e abri um chamado na Microsoft. Para minha surpresa, eles falaram que não dava suporte referente a isso, né? Então, eu fiquei com o pé atrás e não quis mais utilizar a ferramenta. Alex, mas você já tentou outras vezes? Sim, já tentei clientes que não puderam arcar com MigrationWiz. Migrou? Sim, migrou. Mas era cliente que tinha 2, 3 gigas que estava saindo da local web, tá? Então, não teve esse tipo de problema. Mas, se vocês não querem ter tipo de problema nenhum, conseguir ver log, com certeza o MigrationWiz é disparado, tá? Principalmente se você está encabeçando o projeto. Então, é uma coisa que eu acabo batendo diretamente nos clientes, falando que e passo todas essas informações, o quão é importante essa ferramenta, tá? Além disso, quais são os benefícios do MigrationWiz? Performance. O desempenho de qualquer projeto de migração começa com velocidade. Então, isso aqui o MigrationWiz é disparado, ele consegue fazer migração, por exemplo, em lote, né? Você consegue fazer um massivo. Vou dar um exemplo. Além de ele ter um conector bem mais rápido, você consegue, por exemplo, eu quero migrar os e-mails de 60 dias para trás, né? Pô, Alex, 60 dias para trás, mas eu vou fazer antes da virada do MX. Fiquem tranquilos, tá? Isso aqui é a aula teórica, eu vou mostrar para vocês na prática. Se vocês não entenderem agora, não tem problema nenhum, tá? Então o que eu quero dizer é, eu consigo lá no MigrationWiz falar, eu quero migrar de 60 dias para trás. Então, ele vai migrar todos os e-mails, né, que tinha lá, de 60 dias para trás, né, que a gente chama de pré-migration. E aí quando você fazer a virada do MX, ou seja, apontar para a nova plataforma, você só faz o diferencial, aqueles 60 dias. Ou seja, vai faltar bem poucos e-mails ali, você concorda? É o incremental. Então, isso aqui, para mim, é disparado, né, além da performance. Controle e visibilidade, né, no pré-stage, que nem eu falei para vocês, é a estratégia mais frequente que vemos e recomendamos. Isso envolve a migração da maioria dos dados ali na hora de fazer a transição do MX, que nem eu já reportei para vocês. Então, você consegue ter escalabilidade na hora de fazer toda a migração, tá? E suporte. Diferente de Microsoft e Google Workspace, por fornecer ferramenta gratuita, vocês têm o suporte da BitTitan e funciona muito bem, tá? Além de documentos essenciais aí para vocês fazerem a migração da forma que vocês precisarem. Eu quero migrar de Google Workspace para Microsoft 365. Tem a documentação oficial para vocês seguir o pré-requisito, né? E tudo que você necessita fazer. Beleza, galera? Essa era a última aula que eu queria passar para vocês, teórica, tá? E qual que é o motivo de vocês contratarem o BitTitan. E agora, todas as aulas aí eu vou mostrar para vocês de forma prática como que funciona essa ferramenta, beleza? Então a gente se vê na próxima e um grande abraço.